Olá, bem-vindo a mais um Ponto de Vista. No programa de hoje nós vamos conversar com o vereador do PMDB, doutor Antônio Aguiar. Médico pediatra, ele sempre dedicou sua vida a ajudar o próximo. Na Câmara, suas prioridades são a saúde, os direitos da criança e do adolescente e o bem-estar em geral da população. Tudo bem, doutor Antônio? Tudo bem, Bruno. Um prazer estar participando do programa com vocês. Doutor Antônio, o senhor discutiu recentemente em audiência pública os maus tratos à criança e é o responsável pela criação da Frente Parlamentar Participativa de Proteção à Criança, que conta com a participação de amplos setores da sociedade. Como é que é o trabalho dessa frente? Olha, a frente basicamente é um trabalho que nós não temos nenhuma ação de execução, de intervenção nos processos já existentes, mas ela tem um objetivo maior de tentar ajudar na organização da funcionalidade de todos os setores que estão envolvidos na questão de proteção à criança ou adolescente. Porque o que nós presenciamos, na maioria das vezes, é uma desarticulação desses setores. Trabalhos que são muito bem feitos, mas não existe um sistema interligado, um sistema de rede, onde esse trabalho possa melhor ser aproveitado. Então, na frente, nós pretendemos, além desse papel, nós já iniciamos um processo de discussão, de entendimento, de aprendizado, um processo educativo com relação à questão da violência contra a criança. Isso já tem nos permitido algumas ações, como a recente elaboração para que a Câmara e a Prefeitura mostrem no seu site a Lei da Busca Imediata, que é uma lei de 2005, que busca agilizar a denúncia de crianças e adolescentes que desaparecem e erroneamente se aguardavam 24 horas para que essas medidas fossem tomadas. Esse tempo é um tempo importante para que você impeça o desaparecimento e, às vezes, até tráfico de crianças e adolescentes. O Brasil é um país muito grande, às vezes atravessa uma fronteira, e as dificuldades aí passam a ser maiores. A frente é uma frente permanente, doutor Antônio? É uma frente permanente. Nós estamos, inclusive, num processo de desenvolver uma ação para os próximos meses, voltados à denúncia. Isso foi a primeira percepção que nós tivemos ao conversar com os vários segmentos, a polícia, a educação, o conselho tutelar, os próprios órgãos do desenvolvimento social da prefeitura. Nós observamos que as informações não batem. Existem setores que têm um número muito grande de informações e de denúncia, enquanto outros, praticamente, essas denúncias inexistem. Então, nós estamos já com um projeto já bem amadurecido, com material gráfico todo pronto, que é o de estímulo à denúncia, como uma maneira a primeiro produzir a proteção para a criança e para o adolescente. A preocupação com relação às crianças também é demonstrada com a elaboração de um projeto de lei que já foi aprovado, que combate a automedicação e os acidentes com crianças por intoxicação com medicamentos através da fixação de placas informativas próximo ao local de venda dos remédios. A ingestão de remédios inadequadamente por crianças é uma realidade que realmente preocupa? É muito preocupante. A intoxicação medicamentosa na infância, sem sombra de dúvida, deve ser a ocorrência dentro da área de toxicologia de maior ameaça à vida da criança. Com relação aos adultos, tem um estudo produzido em 2008 pelo Ministério da Saúde, que mostrou que somente 30% de pessoas que estavam internadas em UTIs respondiam aos princípios ativos das medicações prescritas naquele momento da internação, isso em função de uso da automedicação ao longo da vida, produzindo uma resistência no organismo e, obviamente, aumentando o índice de mortalidade dessas pessoas. Nós também, com relação à criança, eu gostaria de salientar a lei dos andadores, que é os andadores infantis, tem que ficar claro que são os populares voadores, e uma luta da Sociedade Brasileira de Pediatria, que nós encampamos em Juiz de Fora, e tivemos a grata surpresa de, ao termos a nossa lei aprovada aqui em novembro, 10 dias depois a Justiça do Rio Grande do Sul entrou com um mandado judicial, colocando
a proibição da comercialização de andadores no Brasil. Eu acho que isso é uma conquista, porque os andadores estão relacionados a graves acidentes na infância, além de interferir na qualidade do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Doutor Antônio, o senhor também é integrante da Comissão de Saúde, participa de várias atividades, visitas ao HPS, a outros hospitais, fiscalização com relação à compra de remédios, tem uma ampla vivência na área, já foi inclusive subsecretário de Saúde de Juiz de Fora. Como é que o senhor avalia a situação atual da saúde no nosso município? Olha, a realidade da saúde em Juiz de Fora, ela não é diferente da realidade da saúde no Brasil. Eu sempre digo aqui dentro da Câmara e repito, que me mostre um único lugar no Brasil onde existe uma experiência exitosa com relação à saúde. Então, se não existe, estão todos os brasileiros incapazes de produzir um bom gerenciamento na saúde? Não. Existem pessoas muito capazes nesse Brasil em condições de ajudar e desenvolver esse processo de melhoria na saúde. Porém, o que nós entendemos é que a saúde ela é fruto, os problemas da saúde, de sucateamento, de um abandono de décadas, de baixos investimentos, prioridades em outras áreas diferentes dessa, que passa inclusive pela má remuneração dos profissionais, até a manutenção técnica de trabalho para os profissionais, e eu falo todos os profissionais, não só os médicos. Bem, Juiz de Fora, então, padece desses problemas, tem as mesmas dificuldades. Nós precisamos ter a seriedade de produzir a fiscalização, a denúncia, mas que isso seja feito sempre de maneira muito equilibrada, de uma maneira muito justa, para que a gente não produza na população uma falsa sensação de que se vai fazer uma mudança muito grande, quando nós todos sabemos, na realidade, das dificuldades que existem e como isso vai ser difícil ser alcançado. Como vereador, o senhor tem trabalhado bastante para tentar mudar esse quadro. Pois é, Bruna, e eu digo que esse problema também não é só da saúde pública. O problema é que a saúde pública, por atender 75% da população, acaba tendo maior visibilidade e uma maior projeção dentro da mídia. Mas esse problema hoje existe nas unidades particulares. É muito comum, não só na cidade de Juiz de Fora, como nos grandes centros, você chegar em hospitais com planos de saúde ou até com condição para pagar profissionais, consultas, e você não encontrar os profissionais. É lógico que isso, uma coisa não justifica a outra, mas o que a gente tenta mostrar é que existe um problema latente em alguns setores e muito evidente em outros. Na questão do SUS, da saúde pública, em função dos fatores que eu enumerei aqui de uma maneira também muito superficial e sem muita complexidade, ela já está cristalizada e vai ser necessário um empenho muito grande, não só do município, principalmente do governo federal, porque é bom lembrar que de cada R$100 de tributos que são arrecadados nos municípios, somente dos R$18 ficam no município. R$82 eles vão para a União. Esse dinheiro ele tem que voltar de alguma maneira para o município, porque as responsabilidades, eu sempre digo, e os deveres estão municipalizados e os recursos estão federalizados. Nós precisamos de inverter um pouco também essa ordem para que os munícipes, sejam eles o executivo na figura do prefeito e nós como legisladores tenhamos condições reais de produzir as melhorias que a população tanto tem direito, faz jus, merece, e faz parte da vida delas. Doutor Antônio, nesse momento que a cidade passa por um período de economia de água, o senhor apresentou um projeto de lei que proíbe o uso de água tratada, distribuída pela Cesama para lavagem de calçadas, fachadas públicas e comerciais. É para conscientizar a população mesmo? Nós estamos vivendo um tempo das proibições, Isso daí é uma realidade. A gente deveria se perguntar por que os tempos são de proibições. É porque as pessoas não se tocaram ainda da responsabilidade que elas têm que ter com o local que elas vivem, com o meio ambiente, com a produção e a conservação das riquezas naturais. Esse projeto vem para isso, Vem para isso. Doutor Antônio, para encerrar, o que os juizforanos podem esperar do seu trabalho daqui para frente? Olha, nós temos o que eu estou trazendo para a Câmara Municipal e para essa sociedade, a minha história de vida, a minha história profissional. Eu não vou me
desvirtuar dela, vou continuar dentro, e o que a população pode esperar é essa pessoa que construiu um lastro, construiu uma história e que quer trazer um pouco dessa história, um pouco dessa experiência para dividir isso com a cidade de Juiz de Fora, com essa cidade que nós amamos demais, somos daqui e que não tem como ser diferente. Doutor Antônio, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Você de casa, não se esqueça, continue acompanhando tudo o que acontece na Câmara pelo site www.câmarajf.mg.gov.br. Até o próximo programa. Tchau. Tem que estar aumentando esse número de policiais, melhorando os equipamentos. Aí dá uma diminuída nessa violência que existe e dá uma controlada com relação à saúde. Eu acredito que é por aí.